Eu que falo sempre. Uhum. Não, mas no segundo vídeo foi eu que comecei. Nada, pô. Foi sim. Estamos aqui para gravar os bastidores do que foi o vídeo que a gente acabou de lançar. Por quê? Porque quando a gente começou a recontar essa história, a gente foi revivendo várias coisas que a gente tinha, entre aspas, esquecido. E aquilo mexeu com muita coisa na gente. Quanto de coisa que a gente acessou e conectou. Então, o motivo da gente estar sentado aqui nesse momento é para a gente aprofundar um pouquinho o que foi essa chegada. Vou dar um exemplo assim. O momento que a gente chega e encontra a porteira da fazenda que a gente mora, tá fechada. Só que ela estava não só literalmente fechada, mas essa foi a nossa sensação na chegada, de tipo portas fechadas pra gente. Tinha uma pessoa também ali. Eu acho que na verdade, mais do que a porteira tá fechada, foi a recepção daquela pessoa que tava ali naquele momento, por coincidência, era um morador, e ele tinha uma cara muito ranzinza, muito fechado. Ele não devia estar tendo um bom dia. A gente chegou ali sem saber se era exatamente a nossa casa, e ele ficou meio tipo, abre ou não abre? Mas ele ficou meio bravo, assim, porque a gente não deu o comando pra ele de abrir ou fechar, entendeu? Tipo, e aí ele deu uma reclamada, assim, e isso, óbvio, foi um símbolo de uma energia que a gente viveu naquele início. A gente realmente se sentiu deslocado ali. Sabe quando você mora em cidade interior, você conhece todo mundo, e aí você vai andando na rua, vai dando bom dia, vai falando, vai... É claro que isso veio a acontecer, mas isso não estava disponível na nossa chegada. Nós éramos estranhos. Que tem isso também, né? O quanto que... Né? Exatamente, o quanto que, às vezes, uma cena, uma conduta, faz com que você tenha... que você tá trazendo coisas, né? Não, isso que você falou é importantíssimo, é seu, né? Você tá carregando aquilo, a verdade é essa, assim. Você tá receoso, né? Você tá chegando num lugar desconhecido, medo, você tá com medo, tem várias coisas que estão acontecendo ali que você nem tá vendo. Então, quando existe, né, a expectativa de que, nossa, você vai chegar numa comunidade, vai estar todo mundo bem recebido e tal. Como se as pessoas estivessem esperando você, né? Exatamente. Ninguém nem sabe que tu tá chegando. Todo mundo tá vivendo os seus processos aqui, isso é algo que a gente também vai falar muito, assim, mas eu acho que esse estilo de vida é muito família, você tá muito dentro de casa, você tá vivendo muito as suas dinâmicas de casa, então naturalmente as questões que você carrega vão sendo colocadas para fora. Então a gente falou sobre isso num videozinho que a gente fez. A proposta é crescer. Se a proposta é crescer, você tem que olhar para aquilo que te limita, que tá aqui dentro te assustando, que tá aqui dentro te incomodando, e olhar para isso não é necessariamente confortável. Então, isso é uma coisa que é muito presente aqui. As famílias, assim, quem tá aqui tá vivendo esse processo mais intenso de estar dentro de casa, lidando consigo mesmo, com as suas projeções, com as suas questões, com as suas marcas. Porque em cidade grande, vamos dizer assim, a gente tem mais distrações, cada um vai para o seu dia, volta à noite, janta ali. Então, às vezes, você lida com as coisas com mais superficialidade. Ei, tá tudo bem? Tá tudo bem. Beleza, foi o trabalho legal? Foi. Escola, tá tudo certo, meus filhos? Tá tudo certo. É assim. E aqui, como você tá muito tempo presente, você não tem muito para onde fugir. Então você tem que lidar. Lidar é difícil. A gente traz esses medos, traz essas coisas. As pessoas também estão vivendo os processos dela. Então esse primeiro encontro, ele dá choque. Deu um choque e destacou um medo
que talvez a gente estivesse carregando de não ser bem recebido. Então, por uma única experiência, caramba, a gente tirou uma conclusão como se tipo, nossa, não fomos bem recebidos. E aí, nós não fomos bem recebidos. Isso de diversas formas. Teve a gente revisitando imagens também, né, dessa época. E teve um vídeo que mexeu comigo, negativamente falando, que os meninos estão escalando uma árvore em frente à nossa casa. Eu tô filmando. E tem outras crianças ali, que são crianças que nasceram, vamos dizer assim, dentro desse ambiente, cresceram escalando árvore. E os meninos pareciam uns macaquinhos. E os meus não. E aquilo naquele momento me incomodou, de tipo, pô, sobe aí, cara, vai e tal, você consegue não sei o que lá e tal. E a forma como eu lidei com aquilo foi longe de ser uma forma que encorajasse os meus filhos, que desse suporte para os meus filhos, que eles, sem eu perceber, também estavam se sentindo intimidados com habilidades que outras crianças tinham ali que eles não tinham. Eu não estava vendo isso, eu atropelei isso. O carinha quando é da cidade. Vai subindo aí. Eu não. Então, Naya, mostra aí. Facinho subir. Quando é do mato. Só com uma pessoa Vamos ver. não é fácil, não. Todo mundo tá aguardando você pular. Quando é do mato. Lá vai a fera. E para destacar, assim, de o quanto que a gente vem aprendendo nisso, nesse processo todo, sabe? De ser pai, de ser mãe, de ser marido e mulher, de ter uma família. Eu acho que a gente já mudou muito, já se transformou muito nesse lugar, mas presta muita atenção, porque às vezes a fala que a gente tem não vai levar ao resultado que a gente gostaria. Não é uma questão de subir ou descer árvore, é uma questão deles estarem se sentindo acolhidos pelo que eles são. Naquele momento, eles estavam chegando de uma cidade grande, eles estavam completamente intimidados com as novas crianças, com amigos, eles estavam vindo de fora, como nós. Mas essa energia não estava clara pra gente. Então foi, sem dúvida, assim, são símbolos, né, do que a gente viveu naquele momento, naquele início. Um início de realmente, a gente falou sobre isso no vídeo, a gente chega numa velocidade diferente, a gente chega com muita coisa diferente do que está vivendo aqui. E existe um processo. Para tudo existe um processo. E quanto mais a gente se abre a esse processo, mais fluido ele fica. Mas ainda assim a gente precisa passar pelo processo. Se você, quando viu o vídeo, automaticamente percebeu, porque eu falei pra você, né? Falei, nossa, João, olha, cara, como que você interagiu com essa situação, né? E foi incômodo. Você já tinha percebido ou você só percebeu através do meu olhar? Não, automaticamente. Foi ruim ver o vídeo. Como esse processo de ser pai, de se construir um pai, ele é longo. E quando eu vejo determinadas realidades do que eu carrego também em mim sendo colocado neles, foi muito incômodo. E beleza, legal, porque eu consigo ainda tirar sobra de coisas que ainda tem aqui. Eu sou um João diferente de 5 anos atrás, 4 anos atrás, de 10 anos atrás. E é um processo que, se a gente ilumina dia após o outro, você não está vendo diferença. Mas quando você tem um corte de 4 anos, eu vejo uma grande diferença. Recontar a sua própria história, né? Nossa, eu acho que é um exercício incrível, assim. Você vai encontrando muitos portais, né? Eu fui revisitar emoções que eu tive lá atrás, né? Quando eu faço esse segundo vídeo, que a gente pega o carro e a gente vai em direção à Fazenda Aritaguá, que foi onde a gente teve que chegar por lá.
E o João fala, né? Mas o motivo maior da nossa escolha é isso aqui, é essa escola. A hora que eu paro ali na frente daquela escola é incrível, assim, porque eu não tinha me dado conta da força que a educação tinha em mim. E eu revisitei essa emoção. E eu fui imbuída de muita gratidão pelo meu trajeto e pelas coisas que eu passei. Tem uma frase que eu tenho gostado muito, que eu escrevi ela até no meu espelho, né? Tipo, dá o passo que o universo dá o chão. E essa confiança na vida mesmo. Porque as coisas, elas vão sendo costuradas. Com a tua vontade de viver determinadas coisas, mas também tem, né, uma força a mais que promove, deixa uma conexão. É a força que sustenta, né? Tudo. A criação. Então, tudo que a gente vê aqui, ela é sustentado por algo que a gente não vê. A gente vê as manifestações desse algo, as formas, mas a gente não vê o que sustenta isso. E se a gente se conecta a isso, tudo ganha um outro sentido, porque é como se tudo tivesse, como a Guta falou, já tivesse costurado. O que a gente faz dentro do nosso livre-arbítrio, assim, da nossa escolha, e aí, a gente vai seguir pelo medo ou a gente vai seguir pelo coração, pela intuição? Você escolhe, você vai escolher o caminho. E a partir da sua escolha, a vida vai colocando o chão. Coragem, né? Agir com o coração. É isso. Medo, coração, intuição. Essa confiança tá te sustentando. Antes mesmo da gente vir para cá, a Guta estava muito mais, vamos dizer, disponível para Serra Grande. É como se o chamado tivesse vindo através dela, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho, assim, olha, vou chamar a Guta, como vocês são uma família, vocês vão juntos, mas o chamado é ela. Então a Guta é uma leitura que eu tenho. Ela chegou muito mais disponível para Serra Grande. Eu não. Eu já cheguei muito mais pé atrás com Serra Grande. E eu, de fato, tomei mais pancada. Eu tive mais dificuldades. Então, um exemplo sobre isso foi essa casa que a gente colocou, que era desafiadora. A casa era ruim. A casa era ruim. Mas não só isso, ela era cara. E estava acontecendo um aumento de preço aqui em Serra Grande. Bem na hora que a gente chegou, fim de pandemia, aconteceu isso em vários lugares, né? Principalmente em cidades menores e tal, onde as pessoas estavam vindo buscar esse novo estilo de vida. Então o preço deu. Então a sensação que eu tive, como a gente não conhecia a casa, não conhecia Serra Grande, era de tipo assim, cara, eu fui passado para trás, entendeu? Eu topei qualquer coisa que eu queria estar dentro dessa fazenda para os meus filhos estudarem nessa escola. Então, ainda foi essa sensação de ter sido passado para trás. E um outro componente, a gente saiu de Indaiatuba, de São Paulo, onde a gente viveu a pandemia, e a gente estava trabalhando com a internet, tentando juntos construir e vender cursos de respiração. E quando a gente chegou aqui, e a Guta já muito conectada com a escola, que vocês vão entender no próximo vídeo, há muito tempo. E ela chega aqui e a educadora, que era, vamos dizer assim, uma grande inspiração, até mais do que inspiração, assim. Eu acho que ela era quase uma professora da Guta, assim, uma mestra dela, assim. Ela foi chamada para trabalhar na escola, assim que a gente chegou, e ela topou. Então ela parou de trabalhar comigo para ir trabalhar na escola. E aquilo para mim também foi uma outra sensação de ter sido passado para trás. Assim, de pô, fui enrolado, né? A Guta me traz para cá, eu saio da onde eu tô, a gente tá trabalhando junto, vem para cá e ela me abandona. Eu me senti completamente abandonado mesmo. Eu acho que a sensação engraçada, toda vez que eu falo da escola, eu me emociono. Mas eu demorei muito para entender o que o João estava me falando, porque ele ficou muito, muito chateado comigo. Porque o que aconteceu? Eu sou uma pessoa meio avoada, eu sou meio aérea. E eu não sei
exatamente como é que foi, mas eu tinha a sensação de que eu tinha contado pro João, que a Ivana tinha me chamado, ou não consegui contar, porque a gente não teve uma oportunidade. Os arranjos foram muito rápidos, assim, né, dela me chamar, e eu me senti a escolhida, sabe essas coisas, assim, né, de tipo, uau, né, caraca, da pessoa que eu, hoje, que eu, imagina, eu mudei a minha vida, porque essa pessoa tá aqui e eu vim trazer os meus filhos para estudar nessa escola. Cara, ela foi muito forte o chamado. E tava 100% conectado com ela, né? E aí ela ainda me escolhe, me chama para ir trabalhar com ela. Tipo, era muita emoção para mim, sabe? Mexeu com muita coisa. Mas o que aconteceu? A gente foi para uma reunião de pais na escola. E aí a Ivana, no meio dessa reunião, falando sobre a escola e etc, ela pega e diz, olha gente, eu queria também contar uma novidade aqui. A Guta vai trabalhar com a gente a partir do ano que vem, isso já era no final do ano. A gente chegou em outubro aqui, isso foi em novembro. Então ano que vem a Guta tá aí também e eu, putz. E assim, vale dizer, da mesma forma que ela não conseguiu se conectar com a minha perspectiva, com como eu estava recebendo aquilo, eu também não consegui me conectar com a dela. O quão especial aquilo era para ela, o quão forte aquilo era para ela. Então, foi um momento de muito atrito no nosso relacionamento, assim. Foi uma chegada, uma mudança, uma chegada onde a gente rompeu, só que a gente rompeu sem ter para onde ir. Não era tipo, então tá bom, vou para casa dos meus pais no Rio, você fica aí. Não. Vocês romperam, vamos dizer assim, mas vocês vão ficar no mesmo teto, numa casa que chove e molha, que a gente ficou 2 dias sem luz, aí não tinha água, porque não tinha pressão para levar a água lá para a caixa d'água, não tinha água, não tinha luz, 2 dias, assim, aí você vê como faz falta. A casa, essas dinâmicas, os meninos se sentindo deslocados, mosquito pra caramba, e a gente... Putz, revoltado um com o outro, assim, eu mais revoltado, na verdade. E é isso que a gente fala, tem algo maior sustentando, é tipo, olha, vocês têm que dar um jeito, não tem outra escapatória. Você pode ir embora pro Rio de Janeiro, abrir mão da família, você veio até aqui pra ir embora pro Rio de Janeiro, não fazia sentido. Mas ao mesmo tempo era tipo, meu Deus, sério que eu vou ter que, tipo... botar o rabinho entre as pernas e falar, tá bom, Guta, puta, sucesso absoluto na escola, vamos ver o que vai dar aqui no meu. Então foi um longo processo, esse é o ponto, assim, mas esse longo processo, ele te permite entrar em contato com determinadas coisas em você que você não tinha ideia que estavam aí. Pro lado negativo e pro lado positivo. Coisas que tipo, putz, por que eu tô carregando isso? E outras tipo, uau, olha como eu tenho essa capacidade também. São coisas que precisam estar presentes num processo de transformação, que é a história de queimar o barco, sabe? Você chegou numa ilha, se você realmente quer morar nesse lugar, queima o barco, queima a chance de você ter que ir embora, porque vai ter uma hora que o bicho vai pegar e você vai querer voltar. Queima o barco para você não ter essa opção. A gente não fez isso conscientemente, mas a Dona Vida fez por nós e a gente foi obrigado, entre aspas, né, a lidar com isso. Eu acho que o que está acontecendo, por exemplo, aqui agora, gravando esse vídeo, é uma resolução dessa história, né? Total. Cada um fez o que tinha para fazer naquele momento, por isso que a gente decidiu gravar esse vídeo agora, porque a coisa foi muito mais profunda do que a história que a gente está contando ali, com imagens bonitas, com música legal e tudo mais. E essa parte do processo, ela precisa estar presente para todo mundo que a gente queira conectar, acessar e vice-versa, que queiram conectar com a gente, com a nossa história, com esse processo de transformação. Eu acho que o processo ele passa por você conseguir sair do ambiente que você tá, pelo menos por um tempo, sai dessas rotinas, dessas trocas, para que você possa se escutar, ver quem é esse que tá falando, o que ele quer, e aí beleza, você volta e tenta colocar as suas verdades em prática. Não quer dizer que precisa mudar do lado de fora, precisa mudar do lado de dentro.
Mas para você mudar do lado de dentro, você tem que reconhecer primeiro o que está sendo pedido do lado de dentro. E para esse processo ser vivido, a gente deseja aqui também compartilhar as dificuldades que estarão presentes nesse caminho. E eu sei que parece um papo meio blasé e tudo mais, mas se a gente não passa por essas dificuldades, significa que a gente não acessou os nossos limites, não chegou naquele ponto que precisa ser transformado, que precisa ser lidado de uma forma diferente, que precisa ser superado, que precisa ser acolhido, que precisa ser... Tu precisa se jogar, né? Prestando Do precipício. atenção, tem uma hora que você precisa se jogar do precipício, confiando, mesmo que seja distraído, o universo, ele vai te sustentar. Eu brinquei com o João ontem que o nosso intuito é que esse conteúdo seja um conteúdo do bem, que nem dizia Tim Maia, o caminho do bem, o conteúdo do bem. Se você gosta de ouvir o que a gente tá abrindo e contando, se inscreve. Uma coisa que seria muito legal, eu acho, é tipo comentar mesmo, né? Tipo, Comentar. cara, falem mais sobre isso, falem mais, porque... A gente adoraria saber, né, se vocês... tem pontos que vocês gostariam que a gente se aprofundasse mais, que a gente contasse mais. Porque o nosso intuito é fazer isso aqui crescer mesmo e acontecer, né? E a gente vai precisar da ajuda de vocês. Até porque a ideia é também, de alguma forma, chegar nas pessoas, né? Claro. Tipo assim, ajudar, Claro. assim, inspirar e mostrar que tem várias formas de estar aqui dentro dessa grande brincadeira, né? Tem várias formas. Samsara, essa roda. É isso. É isso, galera. Até o próximo.